Salve, salve galerinha, bem-vindo ao canal Os Irmãos Dev. Vídeo comigo, Marcelão. Hoje eu tô aqui para falar de debugger. Por que debugger é interessante para você que está aí começando, certo? Então, se você não tem noção nenhuma de para que serve o debugger ele permite que a gente visualize o código durante o funcionamento. Inclusive, a gente pode até alterar uns aspectos do código enquanto ele está processando, certo? Então, eu criei um códigozinho aqui, simplesinho, faz tipo um triângulo, né? Deixa eu executar aqui. Bom, eu já tinha executado aqui. Então, ele faz esse desenho aqui, certo? Então, o objetivo de hoje é executar isso aqui, mas dentro de um debugger para a gente ver o processo acontecendo, certo? Eu vou diminuir aqui 7, vou colocar só 3 aqui para ficar mais dinâmico. Então aqui 4, ficou muito pequeno. Um triângulo menor aqui para a gente visualizar. Então, no meu Visual Code, eu tenho aqui essa seção aqui, executar e debugar. Eu acho que ela já está configurada, então talvez a sua máquina fique um pouquinho diferente. Mas basicamente eu vou executar ela aqui usando o Node.js. Mesmo se você não conheça Node.js, não domine, mas é ok. O Node.js aqui no caso é para a gente executar a lógica, né? Para mim executar, eu cliquei lá no botão, né? Node.js, mas eu tenho um atalho também. Se eu não me engano no Windows é F5. Isso, F5, ó, executou de novo. Então, não sei se tem como limpar aqui. Limpar console. Não. Mas, olha lá, ele limpou e depois executou. É isso. Então, e agora? O que eu faço com isso? Pareceu que eu só executei normal, né? Qual que foi a diferença de eu executar aqui pelo terminal? Né? Estou aqui na pasta, passei o comando node debugger.js. Ou eu executar apertando o F5 aqui. A diferença é que quando eu aperto F5, eu posso colocar um ponto de parada. Então, o que seria um ponto de parada? Eu clico aqui, ó. Clique aqui para adicionar um ponto de interrupção, em vez de parada, né? Agora eu aperto F5 de novo. Olha lá, ele parou a execução do meu código. Pode ver que ele nem exibiu nada aqui ainda, certo? Então eu tenho aqui algumas opções aqui do debugger agora que eu posso utilizar. Então se eu der um play, continuar, ele vai continuar a execução do meu código. Aqui você pode ver que eu consigo, inclusive, ver aqui o valor desse meu string. Se eu parar, ó, tanto de eu parando o mouse em cima, ele fica aqui, que ele tem uma barra. Por que ele tem uma barra? Porque ele já executou até aqui, né? Ele parou aqui, enquanto o i ainda vale 0. Então, qualquer variável que eu colocar aqui, ele vai mostrar aqui qual que é o valor dela. O i valendo 0, o j parou de valer algum valor porque ele saiu daqui, né? Então ele perdeu o escopo dele. Agora o i ele ainda existe aqui, então por isso que eu vejo que o valor dele é 0. O str ainda vale alguma coisa, né? Ele vale o tracinho aqui que eu inseri dentro dele, aqui dentro desse for, né? Então aqui na esquerdinha aqui eu posso ver aqui, né? Inclusive eu tenho aqui, ó, variáveis globais e variáveis locais. Variável bloquear. Por que tem duas seções diferentes com o mesmo nome, né? Mas enfim, aí eu tenho aqui a outra variável, que é o i. Então eu vou dar um continuar aqui, né? Ou F5. E o que aconteceu? Ele foi para a próxima rodada. Você pode ver, ó, que agora ele exibiu, ele deu o console log, né, na saída, no terminal. E aí ele rodou de novo. Ele rodou de novo, só que o i valendo 1 agora. E o j, então quer dizer que se o i vale 1, ele rodou duas vezes. Então ele adicionou dois tracinhos. Então aqui pelo str eu consigo ver que ele tem dois traços. Ó, aqui também mostra. E assim vai indo. Ó. Agora o i já vale 2, tem três traços.
o i valendo 3, 4 traços, e agora ele vai acabar, né? Porque ele não vai executar a próxima. Então eu vou dar um play e ele vai terminar a execução desse código. Ele vai exibir, né, mais uma linha aqui, que está faltando a quarta linha. Exibiu e parou. Tanto é que agora eu já nem consigo ver mais as minhas variáveis. Beleza? Então vamos dar um F5 de novo. Que eu, inclusive, ó, eu posso alterar durante o tempo de execução qual que é o valor que tem dentro da minha variável. Então você vai ver aqui que a primeira execução vai ser um x. Ó, um x aqui. E depois ele volta ao normal, né? Porque o código é que manda. Manda 2 tracinhos. Se eu quiser vir aqui e colocar 3x agora, eu posso. Então ficou desse jeito. Viu? Então eu alterei o valor da variável enquanto o código estava sendo executado. Então isso é útil para você fazer experimentos, né? Então se você está com um bug ou uma coisa assim, você pode usar um debugger para forçar um valor lá dentro. Certo? Vamos explorar um pouquinho mais aqui então do que pode ser feito com o debugger. Vamos colocar o ponto, ó, cliquei de volta, a interrupção sumiu, né? Vamos colocar aqui dentro, porque a gente não viu o J, né? Então, F5. Então, aqui, ó, J0. Ele, inclusive, a string, ó, ela nem chegou a receber resultado. Então, se eu cliquei aqui na linha, o debugger para imediatamente antes de executar a linha. Beleza? Então, a string está vazia ainda e ele parou aqui um momento antes de colocar aqui o tracinho para dentro da string. Então você vê aqui que eu tenho outros comandos. Para que serve, né? Bom, esse aqui é um interromper, né? Então ele vai cortar o código, acabou. Como se eu estivesse finalizando o processo, né? Reiniciar, ele vai voltar do começo. Então, por exemplo, se eu der um play aqui, olha lá, o meu J está valendo, já pulou para várias. O J está valendo 2 aqui, por exemplo, enquanto o meu I vale 2, né? 2 e valendo 2. Então, assim, nossa, eu pulei umas etapas aqui, deixa eu começar de novo. Né? Eu poderia simplesmente parar e começar de novo, né? Mas, então essa é a funcionalidade do reiniciar. Agora, vamos ver então para que serve esses daqui. Contornar, intervir e sair. Então, o contornar, você vai indo de linha em linha. Então, ó, olha lá. Então, eu estava aqui, executando aqui, eu fui para a próxima instrução. Qual que é a próxima instrução? Volta para o for. Se eu executei esse daqui, cheguei aqui, eu volto para o começo do for. Ó, e o for, ele executa aqui algumas vezes, né? Ele saiu desse for e foi aqui para o console log, vai exibir aqui no terminal, né? Ó, exibiu um aqui. Ele voltou aqui do for do i. Então, o i até esse momento está valendo 0. Então, quando eu contornei, fui para a próxima etapa, né? Contornar, você pensa assim, próxima instrução, né? Próxima linha, próxima etapa, talvez eu acho que é mais adequado mesmo. Então, a primeira coisa que ele faz no for, isso é até interessante para visualizar como o for funciona, né? A primeira coisa que ele faz quando ele volta é incrementar o i. Então, o i mais aqui. Então, se o i valia 0, agora ele vai valer 1. Então, contornar. Ó, o i agora está valendo 1. Depois que ele incrementou, ele vai vir aqui e ver se a condição ainda é verdadeira. O i ainda é menor que 4? 1 é menor que 4. Então, sim. Então, próxima. Agora sim ele entra dentro do código do bloco dele, né? Então, primeiro o for incrementa, depois ele verifica se ele ainda deve continuar executando, e aí sim que ele vai executar a primeira linha dele, do escopo dele. Então, quer dizer, a declaração let i igual a 0, ela acontece só lá no comecinho, depois nunca mais o for vai vir nessa parte aqui. Porém, toda vez que o for termina de rodar, ele vai fazer essas duas partes aqui de novo, né? Primeiro ele incrementa e depois ele vê se a condição ainda é verdadeira.
Então, isso aqui é uma das melhores partes sobre o debugger. Você consegue visualizar aqui na prática, passo a passo, como é que o seu código está comportando. Porque até então, você, para entender o for, é uma coisa mais teórica, né? Ou então de tentativa e erro, você não conseguia ver com tanta clareza o passo a passo de como o for funciona sem o uso do debugger. Então, beleza, vamos continuar contornando. Então, ele passou pelo for, contornando, chegou aqui na declaração da string. Antes a string valia, né? Chegou a valer um tracinho, só que aqui eu comecei de novo. Então, a string está vazia nesse momento, certo? Então agora eu vou começar no for de novo. Então agora eu falei, igual comentei, a primeira parte aqui do for, a declaração, ela vai ser executada pela primeira vez, porque a gente não chegou nesse for aqui até agora, a gente estava aqui, né? Então a primeira vez quando a gente chega aqui, ele declara o j, falando que o j é igual a 0. Depois ele verifica, né? 0 é menor ou igual a i. O i está valendo quanto? I está valendo 1. 0 é menor ou igual a 1. Então vamos para cima. Então ele pulou. Você pode ver que ele não incrementa na primeira vez, certo? Então a primeira vez executa esse daqui e verifica se a condição é verdadeira. E depois esse aqui deixa de executar para esse aqui executar, para fazer o incremento. Então para o for i de 1 em 1 ou de 2 em 2, você pode muito bem aqui fazer aumentar 2, não tem importância. Certo? Então aqui a minha string está vazia, né? Não mexeu nada. Como eu comentei, o debugger para na hora antes de executar a linha que ele está. Vamos contornar. Então aqui, agora ele voltou para incrementar. E o meu string já está valendo um tracinho. Contorno de novo, verificou aqui 1, o j vale 1, o i vale 1. 1 é menor ou igual a 1? Sim, então vamos executar de novo aqui o string. Então, o string está valendo um tracinho, contorno, agora o string está valendo 2 tracinhos. E agora, eu estava no limite aqui já, né? Mas ele vai executar de novo aqui. E agora o j vale 2, menor que 1. Então você pode ver que o for vai incrementando até ficar inválido. Ou seja, em algum momento nesse ciclo de vida aqui dessa variável, o j valeu 2. Ó, j é menor ou igual a 1? Aliás, 2 é menor ou igual a 1? Não, né? Então agora ele vai sair do for. Beleza? Pulou. Em vez de voltar para cá, foi para a próxima linha. E o console log, de novo, ele vai aqui executar para o meu terminal, beleza? Então, é mais ou menos isso aqui, o play e o contornar, beleza? Agora, o intervir e o sair, eles são um pouquinho diferentes, eles demandam que a gente use funções, certo? Então eles têm a ver com as functions, né? E eu vou deixar isso para o próximo vídeo, que esse vídeo aqui já está tendo alguns 14 minutos nesse momento. Provavelmente você que está vendo agora está um pouquinho editado, então não é 14, mas no meu OBS, o meu gravador, sim, 14 minutos. E então vamos falar do intervir ou sair em outro vídeo, beleza? Eu espero que tenha clareado. Então eu vou pegar o feedback ao vivo aqui com a minha audiência do que você achou sobre essa visão geral aqui sobre o debugger, certo? E então no próximo vídeo vamos falar algumas outras coisas. Tem bastante coisa ainda que dá para falar. Beleza? Obrigado, galera. Se inscreve no canal, entra no nosso site tem lá a trilha de estudos para você adquirir as habilidades mercadológicas, você desenvolver seu próprio produto, enfim.
Tem tudo lá, beleza? Valeu, galera!